Saúdo os amados irmãos e queridos ouvintes com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início a um estudo intitulado ao tema Pinturas, Joias e Maquiagem são usos e costumes ou pecados que nos podem levar ao inferno. Portanto, eu vou repetir o tema. Pinturas, joias e maquiagem são usos e costumes ou pecados que nos podem levar ao inferno. A partir deste momento vamos fazer uma oração para que Deus venha abençoar este estudo em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora te peço perdão por todos os meus pecados, quer tenha sido pensamentos, sentimentos, desejos, gestos, atos ou palavras. Aleluia, quer tenha sido por ação, por reação ou ocultos, Senhor. Eu te peço, purifica a minha vida, lava a minha alma no teu sangue, Senhor. Me reveste a tua glória e que tu venhas a abrir a mente daqueles que nos vão escutar a partir deste momento e que tu venhas a visitar a cada um com poder e glória, que tu venhas a libertar os que estejam cativos, Senhor. Que os cativos venham a ser libertos, Senhor. Aleluia. Tu venhas a abrir o entendimento da tua palavra a muitos, Senhor, que estão iludidos nestes últimos dias e que a tua noiva esteja preparada para quando tu vieres em grande poder e grande glória, aleluia, buscar a tua igreja, ela esteja preparada. Amém. Eu hoje de manhã tinha recebido uma pergunta, portanto, alguém me fez uma pergunta e tinha a ver com a questão da santidade corporal, tinha a ver com a questão do uso de pintura, joias, maquiagem e de roupas, não é? Porque alguém tinha dito para essa irmã que isso aí era doutrinas de homens. A gente já lá vai. Então isso levou a uma resposta. Mediante a resposta que eu dei àquela irmã, o Espírito Santo me levou a gravar este vídeo. Eu era para gravar um vídeo, aleluia, sobre a ira do Senhor. Deus nos livra da ira vindoura, mas esse vídeo fica para depois. Fica para depois porque este tinha mais urgência de se falar. A igreja tem que estar em santidade para quando Jesus vier a arrebatar a sua noiva, ela esteja em santidade. É uma das condições. A outra é ser paciente nas tribulações. É, mediante as provas e tribulações que passarmos futuramente, não largar mão do arado. Aleluia. Portanto, tem que haver perseverança ou paciência e tem que haver santidade. São as duas condições para o arrebatamento da igreja. Mas Deus me levou exatamente a fazer este vídeo. Eu senti-me incomodado, não vou falar sobre isto, mediante aquela resposta, porque a irmã tinha assistido ao testemunho de uma irmã que havia sido arrebatada em espírito, e nesse testemunho lá falava, não é, que ela viu os castigos e as punições no inferno daquelas mulheres e jovens que dizem que são de Deus, mas que usam pintura, joia, maquiagem, roupa escandalosa, sensual, estavam todas no inferno sendo punidas, sendo castigadas pelo seu pecado. E aquela irmã sentiu que aquele testemunho era de facto de Deus, mas depois ouviu, não sei se foi um outro testemunho ou uma pregação de uma outra irmã que usa tudo isso, todas essas vaidades, e supostamente é usada nos dons. Não é? E eu depois expliquei à irmã, Ramanai, nem tudo o que luz é ouro. Eu meti lá, nem tudo o que luz é ouro, porque também nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos nós, e em teu nome não expulsámos demónios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi abertamente, apartai-vos de mim todos vós os que praticais a iniquidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o meu povo peca porque lhe faltou o conhecimento. Aleluia. Raiz não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O povo nem conhece as Escrituras, muito menos o sobrenatural, o espiritual, amor. Aleluia. Primeiro, ninguém, aleluia, vai para o céu porque é usado ou usada nos dons espirituais. Ainda que alguém desconcertado seja usado nos dons espirituais, Deus usa quem quer. Deus usou o falso profeta Balão para entregar uma profecia verdadeira. Uma estrela procederá de Jacó e o cetro não se arredará de Judá. Isto era a profecia sobre a vinda, o nascimento do Messias, do ungido, do Cristo, de Jesus, aleluia, que nasceria em Belém Efrata. Aleluia, uma estrela, porque houve o sinal, a estrela que veio desde o Oriente e parou. Aleluia, por cima de onde Arabashuri cantará estava Jesus. Aleluia, levou aqui os sábios do Oriente, os magos da Antiguidade, os sábios
aleluia, fossem até onde Jesus estava. E chegaram lá 2 anos depois. Ele já estava numa casa, já não estava na manjedoura. Portanto, era o sinal da sua vinda. Uma estrela procederá de Jacó. Então Deus usou o falso profeta Balaão para profetizar uma profecia verdadeira. Deus pode usar uma mulher desconcertada, uma mulher mundana, carnal, diabólica. Arraixo, rabacataia. Aleluia. Num ou noutro momento, não tendo mais ninguém para usar, Deus usa quem quer. Mas dom também não leva ninguém para o céu. Não salva ninguém. A gente é salvo pelo fruto. Conhecereis a árvore pelos frutos. Não pode uma árvore má dar bons frutos, nem uma árvore boa dar maus frutos. Não é pelos dons. Então aí há muito equívoco. Muita gente pensa que quando alguém é usado nos dons, ele é usado em profecia, em revelação, ela é usada em milagre, não sei o quê, e usa joias, e usa pintura. Primeiro, tu tens de fazer prova com Deus e pedir discernimento se esses milagres vêm de Deus ou do capeta, ou do diabo. Aleluia, porque já há muitos falsos profetas que têm levantado entre nós. E Jesus disse nos últimos dias que esses falsos profetas e falsos cristos, operando tão grandes sinais e prodígios, se possível forem, enganariam até aos próprios queridos, as que eu vos tenho perdido. Então, se vos disserem que o Cristo está aqui ou está ali, não creiais nem vades. Aleluia. Deus não quer que as pessoas andem atrás de profeta. É o profeta. É o milagreiro. Ela é usada nos 9 dons. Ela é usada. É usada, mas tens que ver, é usada por quem? Qual é o Espírito que está usando? Se é o Espírito Santo ou o Espírito imundo, o Espírito do engano? Sinais e prodígios de mentira para os que parecem, porque a vinda do Anticristo é também com todo o poder, sinais e prodígios de mentira para os que parecem. Então, isto é apenas uma breve introdução, mas eu estou-te a explicar. Aquela irmã ficou confusa porque ouviu um testemunho de santidade. Uma irmã, a qual Deus revelou a ela, arrebatou em espírito e revelou que pintura, joia, maquiagem e vestes sensuais arrastarão as servas de Deus para o inferno. Ai, pastor, isso é arrebatamento de espírito, isso Deus já não arrebata. Deus já não arrebata. Deus perdeu a capacidade de arrebatar. Deus arrebatou Ezequiel, Rabanai, Daniel e Abraão no Velho Testamento, e lhe deu, aleluia, se revelou a eles de uma forma tremenda e gloriosa, e deu visões a Ezequiel e a Daniel no Velho Testamento. Aleluia, Deus se revelou a Pedro, a Paulo e a João no Novo Testamento, e deu visões e revelações, e numa dessas revelações escreveram o livro do Apocalipse, através de um arrebatamento de espírito, o apóstolo João. Eu pergunto, Deus mudou? Deus muda? Deus não tem capacidade de arrebatar? Só que tem um detalhe. Tu não precisas, hoje eu não vou entrar na questão do arrebatamento de espírito, tu não precisas nem de assistir a nenhum arrebatamento de espírito, nenhuma revelação de santidade, para que tu creias nisto que eu te vou dizer. Que pintura, joias e maquiagem, bem como uso de vestes e calçado e moral sensual, isso aí, aleluia, são pecados que vão levar o homem e a mulher para o inferno. Amém? Glória a Deus. Como texto base, este texto serve de base para o que eu vou expor hoje. Portanto, a pergunta é, pintura, joias e maquiagem são usos e costumes ou pecados que nos podem levar para o inferno? E como texto-chave, não é? Texto áureo, como quem dá a escola bíblica dominical diz, texto áureo, texto dourado, texto golden text, aleluia. Glória a Deus. Vamos ler em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. E diz assim, glória a Deus. Porque muita gente tem esta dúvida. Muita gente pensa que pintura, joias e maquiagem são apenas usos e costumes ou doutrinas de homem. Quem pregar contra isso está a pregar doutrinas de homens. Está a pregar usos e costumes da sua denominação. Eu te vou provar que não é. A doutrina de Deus ela é universal, é para todos. Tens é que ter fé para aplicar. Há igrejas que têm fé para aplicar. Há pastores que têm que ter fé para aplicar e para ensinar. Mas há outros que não têm. E a fé sem obras é morta. Tem que se ter boas obras que derivam da fé. Olha aí. 1 Pedro capítulo 1. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 1. Ramashayapan. Mas eu vou ler. Antes de ler o 15 e o 16, são os versos-chave. Vou ler o contexto. Que diz assim. Glória a Deus. Quem querer diga amém. Versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Portanto, não é os lombos, não é aqui o meter um cinto nas calças, não é os lombos físicos, mas os lombos, aleluia, da tua alma. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Sede sóbrios, aleluia. Uma pessoa sóbria é uma pessoa que tem autodomínio, aleluia. E esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Esperai na graça. Favor não merecido que se vos ofereceu na revelação. Jesus já se revelou. Ele, há 2000 anos atrás, Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. Diz assim, como filhos obedientes, não vos conformando. Aleluia.
com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Também o apóstolo Paulo, o outro apóstolo, o apóstolo Paulo, disse em Romanos capítulo 12, 1 e 2. Aleluia. Aleluia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Aleluia. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto da razão. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, a palavra casa uma com a outra. Romanos 12, 1 e 2 casa com esta palavra. Porque não posso me conformar, não vos conformando com as concupiscências, ou seja, com as cobiças, com os maus desejos que antes havia em vossa ignorância. Mas olha aqui o 15 e o 16 que são chave e a gente vai repetir. Mas como é santo, ou seja, separado, consagrado, dedicado, aquele que vos chamou, ser depois vós também santos, ou seja, separados e diferentes, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Há aqui um detalhe, irmão, glória a Deus, que a palavra, a expressão, aliás a frase, maneira de viver, noutras traduções, modo de vida, aleluia, maneira de viver ou modo de vida, isto é uma tradução de uma palavra grega chamada anastrofe, que no dicionário Vine literalmente quer dizer costume. Então quer dizer que eu até, no meu uso e costume, eu tenho que ser santo em todos os meus costumes, todos os meus hábitos. Então se roupa eu uso e costumes, eu tenho que ser santo. O que é santo? Separado do mundo, do mundanismo, dos pecadores. Se os pecadores andam com roupa curta, justa, transparente, decotada, cavada, lascada, imoral, sensual, eu tenho que andar com roupa alabandagai, shuriandarabassai, opaca e não transparente. Aleluia, comprida e não curta, compacta e não decotada nem lascada, folgada e não coladinha ao corpo. Aleluia. Há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Malaquias 3,8. Há uma diferença. E no dia do arrebatamento, que é o dia do Senhor, Rabashodagai, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Malaquias 3,18. Quer dizer que, aleluia, eu tenho que ser santo até na minha roupa. E em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim, aleluia, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então quer dizer que sem a santificação até do meu corpo, o meu corpo é o templo de Deus e deve ser santo, separado, conforme eu citei, ou não sabeis que os vossos corpos são o templo de Deus, e aleluia, aleluia, e que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém destruir o vosso corpo, que é o templo de Deus e que é santo, Deus o destruirá. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Então tem que ser santo até no corpo, separado. Quer dizer que o corpo de um homem mundano, ele pode meter piercing, pode meter tatuagem. Ele pode ser marcado como o gado. Ele é escravo do diabo mesmo, porque quem era marcado antigamente era o gado. Mas o gado tinha um dono, tinha um senhor. Era o gado, ou então um escravo, também tinha o seu senhor. Então eu não sou gado, não sou animal. Aleluia. Aleluia. Nem sou escravo, então não vou usar piercing nem tatuagem. Aleluia. Então há uma diferença no corpo e nas vestes. Então sem a santificação até do corpo, que é o templo de Deus, até do teu corpo, a maneira como tu tens o teu corpo, e das tuas vestes, sem a santificação das vestes, ninguém vai ao Senhor, até das vestes. Vou-te provar que isso aí não são apenas usos e costumes. Aleluia. Aleluia. E se as vestes são costumes, não são apenas. É doutrina. Vestes santas é doutrina. Vestes de pudor é doutrina. Mas se as vestes são apenas usos e costumes, então Pedro mandou ser santo em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, em todos os nossos costumes. Eu tenho que ser santo em todo o meu costume. Para dar na estrofe, tenho que ser santo em todo o meu costume. Em todo o meu uso, todo o meu costume. Todos os meus usos e costumes têm que ser santos, separados, diferentes do mundo. Se o mundo anda seminu, eu não vou andar seminu. Vou tampar as minhas vergonhas e cobrir a minha nudez. Eis que eu venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele vigia que guarda as suas roupas para que não ande nu e se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16, 15. Aleluia. E aqui é uma palavra que combate o nudismo, o naturalismo e o seminudismo. Ou seja, a sensualidade da lascívia. Andar com vestes sumárias. Por exemplo, tem gente que diz, chegou o verão, está calor, vou para a praia. Glória a Deus. Então ele vai para a praia, chega na praia, mete um biquíni e anda só de biquíni. Ela mete um biquíni, né? Ou um maiô. Eu pergunto, biquíni e maiô. Biquíni e maiô é roupa interior. É como se tu estivesses em cuequinha. Cueca existia. Em Portugal diz-se cueca. Não sei como é que se fala no Brasil, noutros países. Aqui é cuecas. Cuecas é a roupa interior do homem.
para tampar as vergonhas, as partes íntimas do homem. Xeremanai, aleluia. Então biquíni e maiô é uma vergonha. Aos olhos de Deus a pessoa está nua. Xaramanai. Aos olhos de Deus está em pecado. A pessoa vai para uma praia nesses preparos, está em pecado. Xaramanai. Súria canta, alabassúria, canta, alabassúria, anda labai. Pastor, praia é pecado? Alguns podem perguntar, irmão, eu não sou... Não tenho duas talas uma à frente da outra, irmão. Se praia fosse pecado, tu nem podias comer peixe. Porque os pescadores têm que entrar... Os pescadores têm que entrar na praia, não é? Para se fazer ao mar e para pescar o peixe e trazer. Então nem peixe podias ir lá comprar, não. O que é pecado é a forma como as pessoas vão para a praia. O que é pecado é as pessoas que estão lá na praia andarem seminuas. Isso é pecado. Aleluia. Xaramanai, alabassuri. Porque é que eu não aconselho ninguém a frequentar praias? Não aconselho, porque hoje em dia é rara a praia que não tenha ninguém lá em cuequinha e sutiã. Agora, se tu fores a uma praia, tu até podes precisar de ir a uma praia buscar água para passar o nariz, que é, aleluia, o soro fisiológico, muita gente usa quando está constipado, e, aleluia, nada mais é que água salgada, água do mar. Tu vais lá e apanhas água do mar para depois, tu podes apanhar, se fores num local, não está lá ninguém nu, ou a praia está deserta, não estás a pecar, ou vais pescar, estás com uma cana, não estás a ver ninguém seminu, não estás ali sentado na roda dos canções. O problema da praia não é a praia em si. Se a praia fosse pecado, a montanha também. A gente ora na monte e na montanha. Mas nos montes e nas montanhas, nos penhascos, também são feitas ofrendas às imagens de escultura e sacrifícios de sangue aos demónios. Então também não podemos subir porque já estão profanadas. Então a gente tem que ter a noção que eu não posso sentar na roda dos canções. Eu não posso estar num local que toda a gente, ou quase todos, ou muita gente, ou tem lá gente seminua. E eu também não posso... Aleluia, Sheibanaia, Arabanai, aleluia, Arabacanto, Arabanai, ir para uma praia, ainda que essa praia seja deserta, uma praia deserta não tem ninguém, também seminu, porque o meu corpo é o templo de Deus, Arabanaia, oh glória a Deus, quantos podem dizer amém? Então o pecado não é a praia em si, mas é a forma como as pessoas vão na praia, as vestimentas ou a falta delas, e a forma como tu te apresentas também. Xaramanagassuri, canta labrastúria, canta labastéria. Aleluia, glória a Deus. Estou-te a dar uma palavra de sabedoria. Isto é que é revelado, irmão. Xaramanai, surianda labai, surianda labas. Aleluia. Deus está a dirigir esta palavra. Meu Deus e meu Pai, tu és tremendo, glória a Deus. Então é assim. Pintura, joias e maquiagem são usos e costumes ou pecados que nos podem levar ao inferno. Eu já te li 1 Pedro 1, 15 e 16. Que é bem claro. Aleluia, mas como é santo aquele que vos chamou, se depois vós também santos em todo o vosso costume, todo o vosso uso, todo o vosso costume, todo o vosso hábito. Atenção que usos e costumes não são apenas roupas. Usos e costumes é toda a tua maneira habitual. O que é usos e costumes? No dicionário, se tu fizeres um estudo, o que é a palavra uso e o que é a palavra costume quer dizer? O que é que são costumes? São hábitos, coisas que tu frequentemente fazes. Então toda a tua maneira de pensar, de sentir, de desejar, de agir, de reagir, de falar... Aleluia, e até mesmo a tua maneira de andar e até mesmo a tua maneira de te vestir, as tuas roupas, tudo isso são usos e costumes. Mas aqui Pedro mandou ser santo em todo o teu costume. Então até na roupa e no teu corpo deves ser santo. E sem a santificação até do corpo e até mesmo das roupas, das tuas vestes, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Estou provando que isto é doutrina da santificação corporal. Isto não, ou seja, o uso de pintura, joias e maquiagem não é pecado. Pois já lá vamos. O uso de roupas sensuais é pecado. Que pecado é? Já lá vamos. Mas é pecado de sensualidade ou lascívia, condenado em Gálatas 5, 19 a 21. É pecado de vaidade, condenado em Salmo 4, 2 e 3, Salmo 24, 3 ao 5. Aleluia, aleluia, xaramanai. É pecado de ingratidão e é pecado de soberba. Tem muita coisa aí. Tem vários pecados envolvidos, mas principalmente a sensualidade e a vaidade, que não vão levar ninguém para o céu. Aleluia. Então pintura, joias e maquiagem é pecado. Não é usos e costumes. Aleluia. Ai, pastor, na minha igreja as irmãs têm a oportunidade para louvar com a saia acima dos joelhos. Mini saia, com um grande decote, os seios a saltar cá para fora. Pode usar... algumas até usam mini blusa a ver-se o umbigo e o piercingzinho no umbigo. Então tu estás numa sinagoga de Satanás, tu não estás numa igreja, meu irmão. Sai de lá rapidamente, vai para uma igreja, aleluia, aleluia, vai para uma igreja que pregue, alabando rushi barabacanto ramanaia. Vai para uma igreja que pregue a santidade e a sã doutrina, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Alai xeribanda ripa.
Aleluia, aleluia, sai dessa sinagoga. Glória a Deus, sai dessa sinagoga de Satanás. A Bíblia fala da sinagoga de Satanás. Aleluia, glória a Deus. Se tu vais para uma igreja onde as mulheres andam semi-despidas, podem-se pintar andar de qualquer maneira, aleluia, ainda podem pregar em cima da tribuna e diz: eu sou pastor, então sai dessa igreja, meu irmão. Vai para uma igreja de sã doutrina, de santidade. Essa igreja está corrompida com o mundo. Olá, banda rabaçai, eu não estou pregando placa de igreja. Jesus é o caminho. Aleluia. Mas a Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiver de acordo. Tu não concordas em usar pinturas. Tu não concordas em usar piercing, tatuagem, maquiagem. Tu não concordas em usar mini saia e mini blusa. Tu não concordas com nada disso. Tu não concordas com nada disso. Tu não concordas com nada disso, meu irmão, minha irmã. Todavia, aleluia, tu congregas numa igreja em que o teu pastor anda na vaidade, o teu pastor anda com o cabelo pintado, o teu pastor fez uma plástica, aleluia, para ficar com o nariz mais afeminado. O teu pastor usa lente de contacto azul, porque não gosta de ter a cor natural, o castanho, que Deus lhe deu. Sai dessa sinagoga de Satanás. Ai, é a minha pastora, não sei o quê, oh, irmão. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que o marido é o cabeça da sua esposa. E a Bíblia também diz: não permite que a mulher ensine, nem exerça da autoridade acima do seu marido, sobre o seu marido. É o que diz a palavra de Deus, é o que diz Paulo. Vê bem onde é que tu estás congregando. Vê bem se essa igreja está de acordo com o que manda a doutrina, a palavra de Deus. Aleluia. Que autoridade. Quer dizer, tu não concordas em pintar, em te maquiar, em usar joias, em usar roupas escandalosas, mas congregas numa igreja que permite tudo isso, e que o teu pastor, a tua pastora, o teu líder ou a tua líder usa tudo isso e ainda ensina que isso não é pecado. Isso daí são usos e costumes, que isso são doutrinas de homens. Aleluia. Quem pregar contra é legalista, é antiquado, é santarrão, é quadrado. Sai dessa sinagoga de Satanás, porque tu estás a dando crédito. Tu não usas, mas permites que te digam que é assim. Então estão-te a dizer que tu estás em pecado, porque se é para usar, tu estás em pecado. Tu que não te pintas, então tu é que estás em pecado, eles é que estão certos. Aleluia. E aí é uma destruição da palavra de Deus, irmão. Então eu estou-te a dizer segundo a revelação que Deus me deu, irmão, na palavra. Glória a Deus. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. A santificação é no corpo, na alma e no espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz assim: aleluia. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Então o corpo também conta. E se o corpo conta, o corpo tem que ser coberto por vestes. As vestes têm que ser decentes, com pudor, como diz 1 Timóteo 2,9. Pudor e decência. Oh, glória, olha aí o que é que diz. Aleluia. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda, ou seja, para o dia do arrebatamento, para a vinda de Nosso Senhor, aleluia, Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. No contexto, no capítulo 4, aleluia, tu vês que o apóstolo Paulo diz: e nós os ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós os ficarmos vivos seremos juntamente arrebatados com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, para a vinda de Jesus, para o arrebatamento que se dará no dia do Senhor, aleluia, conforme, aleluia, capítulo 5, início, aleluia, versículo 1, 2 e 4, aleluia, temos que ter santidade no corpo também, conforme está lá no versículo 23, o texto dentro do contexto. Então estou provando, aleluia, glória a Deus, que pintura, joias e maquiagem não são usos e costumes, mas podem nos levar para o inferno. Eles dizem são usos e costumes. Quem pregar contra isso prega doutrinas de homens. Então eu estou-te a pregar, não. Ai, xarabanai. Aleluia. Quem te disser o contrário seja anátema, seja maldito. Quem te pregar outro evangelho: a minha pastora diz que não é pecado, o meu pastor diz que não é pecado. Para começar, se é a tua pastora, ela já está acima do marido. Já está desobedecendo ao mandamento de Deus. Mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos. Então o marido é um bom rabotas. É um lambotas. Alabança, aleluia. É um pau mandado. Então aleluia, é Jezabel mandando o rei Acabe.
Aleluia! Se ela anda toda enfeitada, a verdadeira mulher que é a mulher de Deus, irmão. Ela vai ser submissa à palavra, vai ser submissa ao seu marido e submissa ao seu pastor, que Deus levantou. O próprio Cristo deu uns e não umas para pastores. Está lá. Efésios capítulo oh glória! 4. Ele deu uns para apóstolos. Olha este dedo, apóstolo, é o dedo que segura. Sem este dedo tu não podes fazer nada. O apóstolo é o enviado, é o missionário, aquele que inicia o trabalho. E outros para profetas, é o que aponta, é o dedo indicador, o que aponta. E outro para evangelistas. Evangelistas é o dedo maior, mais longo. É o dedo médio, que alcança mais almas. E outros para, aleluia, pastores. Pastor é o que tem a aliança, glória a Deus. Eu só uso aliança por uma coisa, e se for preciso também, eu não preciso dela para nada, não tenho vaidade. Aleluia, porque em Portugal, quem andar sem aliança, as mulheres e as jovens vão ver o homem sem aliança, vão pensar que é solteiro e podem, não é, se meter com ele, com conversas, para se fazer a ele, não discernindo que ele é casado. Amém? Glória a Deus. Então a aliança, este dedo é o da aliança. Então o pastor traz a aliança com Deus. É o pastor, aleluia, que vela por ti como aquele que há de dar a conta da tua alma a Deus. Está lá, aleluia. Está lá em Hebreus capítulo 13. Aleluia. Observe os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vós como aqueles que hão de dar conta das vossas almas a Deus, para que o façam alegria e não os vendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13, 17. Então aqui estou-te a falar uma palavra, Sharamanaia. A ordem nas igrejas está sendo distorcida. Rebanabassúria canta la manaia. Rebanabassúria canta la barsúria, canta la brastéria. Aleluia. Te lembra que Jesus tinha 12 apóstolos, mas não tinha nenhuma apóstola. Paulo mandou a Tito estabelecer, aliás, aleluia, Tito, e mandou Timóteo também, para estabelecer presbíteros e não presbítero. Rebanabassúria canta la barcanto, saramanaia. A árvore de Natal, toda enfeitada, toda pintada, e tu vais na conversa da árvore de Natal, meu irmão. Abre os teus olhos, irmão. Pintura, joias e maquiagem não são usos e costumes, são pecados de vaidade e de sensualidade, e podem levar o homem e a mulher de Deus para o inferno. Aleluia. Salmo, aleluia, já li este texto base, Salmo capítulo 24, glória a Deus, Sharamanai, Suricanta Labassúria, canta Lamaia. Salmo capítulo 24, olha o que é que Deus vai falar contigo. Sharamanai, Surianda Labai, Surianda Znéria, Xeribai, Cantou, Frasur, Xeremenéria, Clai, Ripla, Saramanai. Olha aí, Sharamanai. Glória a Deus, Salmo 24, olha aí. Versículo 3 ao 5. Mas vou primeiro ao Salmo 4, que ainda é melhor. Aleluia. Vou provar, irmão. Aqui, estou a falar, tem que ser santo até nos usos e costumes, até nas roupas. Santo no corpo, em tudo. Aleluia, glória a Deus, sem santificação até do teu corpo e até das tuas vestes, até mesmo das tuas vestes. Muitos dizem que isso daí tem nada a ver. Aleluia, isso daí é o uso e costume. Sem santificação até desses costumes das vestes, ninguém verá o Senhor. Então esses falsos pastores estão-te levando para o inferno. Estão-te enganando, esses filhos do demónio. Não são filhos de Deus, são filhos do diabo. Como eu vou provar, João 8, 44, eles pregam mentira. Então quem prega a mentira é filho do diabo, ama a mentira. Aleluia, olha aí. Salmo capítulo 4. Aleluia, versículo 2 e 3. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Aqui está a vara, até quando? Porque é que eles pregam mentira, ensinam vaidade? Porque eles já estão mortos espiritualmente. Aleluia. Aí são usados nos dons, sabe-se lá quem é que usa. Vamos lá ver se não é o capeta que os usa. Aleluia, nos últimos dias haverá muitos a fazer sinais e prodígios de mentira. Tu estás numa igreja que tem milagres, tem cura divina, tem sinais, aparentemente libertação, mas não tem santidade, sai dessa igreja, meu irmão. Estás na igreja errada. Jesus disse, entrai pela porta estreita, aleluia, porque larga é a porta, é apertado o caminho que conduz à perdição, mas estreita é a porta. Quando ele diz estreita é a porta, vem da palavra tlipsis, ou seja, tribulação. Tribulação é a porta. É uma porta atribulada, comprimida. A palavra tlipsis, traduzida comumente por tribulação, também representa estreiteza. É estreito, é apertado, é comprimido o caminho que conduz à vida e poucos há quem encontre. É difícil de entrar no céu. Sharabanai, eles ensinam mentira e pregam vaidade. Porque já têm os olhos cheios de adultério, já estão na carne. Alabai, Shurianda Labasso, Rishibanabanasúria, canta Labrastéria, olha aí. Rabacanto Vanabanagashuri, canta Labaturi, canta Labastéria. Ripalabalabasuri, canta Labanaia.
Sherimanegeria, Plaço, Bracachuri, canta a bandaia. Salmo 24. Rabanai, quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu lugar santo? Aleluia, glória a Deus. Ibanamassai, Sandarabacheia. Oh, glória a Deus. Sharamanaya, Suriandas, Néria. Alabandorou, Xandagueiria. Aquele que é limpo de aleluia, de mãos e puro de coração e que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então a pessoa só vai ser salva se não andar na vaidade. Eu pergunto, eu agora furava as orelhas e metia umas argolas. Porquê? Aleluia. É para a glória de Deus ou é para a minha glória? É para a minha glória, para ficar mais bonito. Não é? Agora uma mulher que pinta os seus lábios, é para quê? É para a glória de Deus? Não, é para a sua glória, para ficar mais bonito. É para alterar aquilo que Deus lhe deu pela natureza. Então tem muita gente sendo enganado. E muita gente vai ficar no dia do arrebatamento porque está vivendo em pecado. As igrejas, a maioria, igrejas que tinham doutrina, aleluia, há 20, 30 anos atrás, igrejas antigas, aleluia, que sempre tiveram doutrina. Igrejas, por exemplo, posso falar de uma, aleluia, desde 1910, que foi fundada no Brasil, por Daniel Berg e Gunnar Wingren, não vou citar o nome da igreja, não interessa, mas toda a gente sabe quem é de lá, vai saber quem é. Era uma igreja de santidade. Aleluia, ela tinha muito mais santidade do que certas igrejas que hoje têm santidade. Ela é ainda mais rígida, caminho mais estreito, apertado, pregavam a verdadeira porta, a porta estreita. Hoje em dia tu vais lá e a maioria, ela quase toda já se corrompeu. Há exceções, há alguns pastores aqui e ali que mantêm a santidade, mas a maioria já se corrompeu. A maioria já se corrompeu. Tu vais lá, antigamente as mulheres não podiam usar calça, agora já podem. Antigamente, subia, cantava bastéria, não podia subir, aleluia, ter a oportunidade para louvar com saia acima do joelho. Agora já tem. Aleluia. Então o diabo já tem entrado. Antigamente não havia salto alto, nem sequer existia. Não se via, não havia essa moda do salto alto. Agora todas as mulheres com salto alto. Xaramanaya, Surianda lá vai, para ficar com o seu traseiro mais empinado e com o peito mais para a frente. É sensualidade, meu irmão. E Deus odeia o pecado. Ele é tão limpo de olhos que não pode contemplar o mal. Então te prepara, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Gostes ou não gostes, irmão? Eu senti Deus de gravar este vídeo hoje. Aleluia. A igreja tem que se preparar, deixar de palhaçada. Às vezes tu vês, testemunho de irmã que teve uma revelação, tanta revelação que a irmã tem. Mas a irmã congregação não se congrega em lado nenhum. Espera aí. A irmã não se congrega. A Bíblia diz, não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias e tanto mais que se vê se vem aproximando daquele dia. Qual é o dia? O dia do arrebatamento. Quer dizer, a pessoa deixa de se congregar, fica em casa. Como é que essa pessoa pode ter revelações todos os dias? Como é que ela pode ter mais intimidade do que aqueles que obedecem à doutrina da palavra de Deus, são sujeitas a um pastor e vivem uma vida de santidade? Uma mulher fica o dia todo na fofoca e depois, aleluia, anda a ver filmes, anda a ver coisas do mundo, anda a ver coisas diabólicas na internet, depois sonhou e diz, foi Deus que me revelou. Cuidado, irmão, com essas mulheres, checa bem essas profetisas e esses profetas que não se congregam em lado nenhum. Se não se congregam em lado nenhum, alguma coisa está estranho, está errado. Só se não houver igreja de doutrina na sua cidade, porque se houver, eles têm que se congregar numa igreja. Estamos nos últimos dias, são muitos falsos profetas. Fazendo só o parênteses, vieram aqueles, o arrebatamento em setembro de 2015. Setembro já passou, meu irmão. Não marques o dia do arrebatamento, tu vais ser condenado ao fogo. Aleluia, aleluia, eu sou contra esses profetas que furtam as minhas palavras. Quando eu não ordenei, dizem, eu sonhei, quando eu não mostrei, não revelei nada para eles. Aleluia, o dia do arrebatamento, irmão, aleluia, ele não vai ser agora, ele não é imediato. Está perto, está mais perto do que quando eu aceitei a minha fé. Mas ainda há coisas que têm que cumprir e não cumpriram. Há sinais que têm que se cumprir antes que esse arrebatamento venha. Estão lá em Mateus 24. Então está muita gente enganada, pensando que vai ser um mar de rosas e a igreja é arrebatada no mar de rosas. Há um último grande avivamento e a igreja é arrebatada no meio desse mar de rosas quando menos espera e depois surge o mal. Mentira, o mal vai aparecer primeiro. Vai haver perseguição à igreja. Escreve o que eu te digo, vai haver perseguição à igreja, só depois é que virá o arrebatamento. Não é escaparás de perseguição, vais passar pela perseguição e só depois é que és arrebatado. Ser fiel até à morte e dar-te a coroa da vida eterna, disse Jesus. E as palavras de Jesus não podem pensar, mas o meu pastor disse que não é bem assim. Não interessa o que o teu pastor te diga. Interessa o que Deus já me revelou, não só em revelação, aleluia, mas como dentro da sua própria palavra. A palavra de Deus diz que haverá sinais da sua vinda. E se Jesus arrebata a igreja na sua vinda, então os sinais têm que cumprir, não estão cumpridos. Alabai, Surianda Alabai, ando para aí marcando dias.
do arrebatamento. É este ano, é o próximo ano, é o dia tal. Cuidado. O dia, a hora, ninguém sabe, mas tu vais saber os tempos e estações. E os tempos e estações, aleluia, ainda não aconteceram. Ainda há sinais que têm que se cumprir. Vai para a Bíblia. Entra no mistério, faz prova com Deus. Não estou a falar da minha carne, estou a falar do Espírito Santo, aleluia. Muita gente, aleluia, muita gente vai ter uma grave decepção. Aleluia. Ramassuri canta lamassere. Então é assim. Quem é que receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação? Por outras palavras, quem é que vai ser salvo pelo Deus que te salva? Pelo Deus da salvação. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração e que não entrega a sua alma vai dar, nem jura enganosamente. Não é mentiroso, não é enganador. E esse vai receber essa bênção. Cuidado. Quem é que vai subir lá para o céu? Quem não anda na vaidade. Então, li estes versículos aqui. Agora vamos para Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21. Glória a Deus. Estamos dentro da palavra, meu irmão. Não me interessa, mas o meu pastor disse, mas a minha pastora disse, na minha igreja a doutrina é assim, irmão, a doutrina de igreja não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é a obediência à palavra. Se a tua igreja está de acordo com a palavra de Deus, está ensinando a verdadeira doutrina, então tens que obedecer a ela. Mas se a tua igreja está dizendo que pintura, joia e maquiagem, isso daí é usos e costumes, isso daí é, aleluia, não leva ninguém para o inferno, roupas não levam ninguém para o inferno, eu provei que leva. Por isso eu tenho que ser santo até nas roupas, e sem a santificação até das roupas, ninguém verá o Senhor, ninguém será arrebatado, Hebreus 12, 14, conforme 1 Pedro 15 e 16, estou-te a provar, estão-te a mentir, estão-te a enganar. Esses pastores são pastores de bodes, não são pastores de chibos, de bodes. Chibos, bodes, não são pastores de ovelhas. Aleluia. Gálatas capítulo 5. A igreja nem está preparada para viver em santidade, ponto número 1, porque não vive. A maioria está já apostatada. Um dos dois sinais que o apóstolo Paulo falou antes do arrebatamento, o primeiro é a apostasia, tem que vir e tem que se manifestar. O homem da iniquidade, o filho da perdição, só depois a igreja é arrebatada. 2 São Licenses capítulo 2, aleluia, do 1 ao 4. Lê e entende. Um sinal está cumprindo, mas vai haver ainda mais apostasia. Mais e mais e mais e mais e mais. Vai haver uma apostasia maior. Aleluia, glória a Deus. Já estão chipando pessoas e o povo ainda está a dormir. O povo ainda está achando que a igreja não vai estar aqui quando vier a marca da besta. E a marca da besta já existe. Só falta o decreto que a oficialize. Só falta é o anticristo dar a cara, assinar o tratado com Israel e depois se manifestar. Xarabacai, na abominação da desolação, 3 anos e meio após. Xerabassuri cantalabanaia. Xeremenessúria cantalabastúria cantalabanacaia. Aleluia, eu estou sentindo a glória de Deus, meu irmão. Xarabanai, Deus é Deus da verdade, Deus não é Deus da mentira. Sai da mentira do engano. Aleluia. Uma igreja que te diz que tu não passas perseguição, que o cristão ser crente é um mar de rosas, é só vitória, vai dar tudo certo. Aquele corinho vai dar tudo certo. Mas vai dar tudo certo, mas tu vais passar por perseguição e prova. Só depois é que tu tens a coroa da vida eterna. Bem-aventurado é o varão que suporta a provação, a perseguição, a tribulação. Porque depois de haver passado na prova, receberá a coroa da vida eterna. Não é sem tribulação, não. É com tribulação. Vai ter a coroa da vida eterna. No mundo 3 tribulações, disse Jesus, João 16:33. Então cuidado. Tem muita gente brincando com as coisas de Deus, achando, estão pregando o Evangelho sem cruz, que o crente não é provado, não passa perseguição, não pode passar fome, não pode passar frio, nudez, não pode ficar desempregado. Mentira. Aleluia. Eu posso provar isso na Bíblia. O próprio apóstolo Paulo passou, os apóstolos passaram. Passou naufrágio, nudez, perigo, espada, passou tudo isso. Alguns foram mandados decapitar, degolar, no cárcere, como Tiago, meio irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém. Aleluia. Então, aleluia, fica bem atento, meu irmão. 2 condições para o arrebatamento, digo-te já. Isto é um parênteses. Primeira condição, ser santo, em toda a maneira de viver, até nas roupas. Segunda condição, ser perseverante, ter paciência, na paciência que possuireis as vossas almas. Não temais aqueles que matam o corpo e nada podem fazer contra a vossa alma, mas também antes aquele que tem poder de fazer perecer no fogo do inferno o vosso corpo e a vossa alma, que é Deus. E é na paciência que possuireis as vossas almas. Então é tendo paciência na tribulação, na aflição, na angústia, no dia mau, permanecer. É aí que tu vais vencer. Olha aí. Glória a Deus. Estamos a falar de Gálatas. Glória a Deus. Quem crê diga aleluia. Quem crê diga glória a Deus. Eu não quero estender muito este estudo, irmão. Aleluia. Mas Deus me está dando muita palavra.
Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Primeiro é adultério. Há Bíblias que não têm adultério, removeram adultério, que é moiqueia. Aleluia. Fornicação, porneia, aleluia. Impureza, maus pensamentos, não é? Maus desejos, lascívia. Porque Jesus que disse: qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçagem, seu coração se tornou um adulto com ela, adulterou com ela. Então, se tu olhares e cobiçares, tu tens impureza. Mas a lascívia é o quê? A lascívia é o desejo de exibir a nudez e de expor as vergonhas. Uma pessoa que tem pudor, não é? Porque em 1 de Timóteo, capítulo 2, 9 e 10, está a regra para o Novo Testamento. A regra como a mulher de Deus se deve vestir. Aleluia. De igual modo, as vossas esposas se atraviem com um traje honesto, em traje honesta. A palavra traje vem de catastolo. Literalmente uma roupa longa e folgada, do grego. Honesto, ou seja, decente, sóbrio, prudente. Ao contrário de indecente e de escandaloso. E aí por quem vem os escândalos. Com pudor, que é vergonha de exibir a nudez e de expor, é vergonha. E modéstia, que é o contrário de vaidade. Não com ouro, com tranças ou com vestidos dispendiosos, mas como convém de mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Aleluia. Então é a doutrina, meu irmão. Isto é a doutrina para o Novo Testamento. Uma pessoa que tem pudor, se ela tiver um peito avantajado, não vai meter um grande decote para exibir os peitos, para que toda a gente repare e a cobice e entre no adultério. Não. Ela vai ter vergonha. Não, vou tampar os meus peitos. Se ela tem umas ancas, umas coxas, umas nádegas redondas, bem feitas, bem formosas, não vai usar uma roupa toda colada. Uma leg. Uma leg nem roupa é uma roupa interior. É um colã mais grosso. Uma leg. Calça não é roupa de mulher, é roupa de homem. Aleluia. Abominação aos olhos de Deus, porque é comparável ao pecado do homossexualismo. Não se achará no homem roupa de mulher, nem na mulher roupa de homem, pois quem faz tal coisa, a abominação é ao Senhor teu Deus. Está lá em Deuteronômio 22:5. E em Apocalipse 21, 8 nos diz que de fora ficarão os abomináveis. No versículo 27 lá não entra nada que contamine nem cometa a abominação. Então não vai para o céu. Ai pastor, mas antigamente era diferente. Não interessa, antigamente era diferente, mas é assim. Arabashuri andar. Antigamente já havia uma diferença marcante. Teria que haver uma diferença marcante entre a túnica de homem e a túnica de mulher. Que se visse à distância o que é que era do homem e de mulher. E quando a calça foi criada exclusivamente para os homens. Só os homens a usavam. E a primeira mulher que começou a usar calça, as primeiras mulheres que começaram a usar calça eram atrizes que estavam ligadas ao movimento feminista. E aquilo simbolizava uma mulher pondo a calça: eu agora já não tenho que ser submissa ao meu marido, ao homem, eu agora sou independente. Então, quando a minissaia começou a ser usada, era dizer: eu agora estou disponível sexualmente. Eu agora estou livre para ter sexo com qualquer homem. Então, isso aí significava disponibilidade sexual. E hoje em dia, as mulheres nas igrejas andam com saia acima dos joelhos. Estão mostrando para toda a gente que estão disponíveis sexualmente. Estão sendo umas verdadeiras prostitutas. Aos olhos santos de Deus. E Deus está irado e não vão para o céu. Ai, mas louvam, cantam, têm dom. Podem ter 1000 dons e ganhar o mundo inteiro, mas a sua alma não vai ser salva, porque nós devemos ter pudor, devemos obedecer a esta palavra. Nem todo o que diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que obedece ao meu Pai que está nos céus. Está lá em Mateus 7, a palavra que eu já citei. Mateus capítulo 7, se obedece, faz a vontade, obedece. Qual é a vontade? É vestir com pudor, com decência. A pessoa que tem pudor tem vergonha. Se ela tem um corpo assim redondo, ela não vai usar roupa colada, não vai usar uma saia totalmente coladinha. Aleluia. Se ela tem pudor, não vai usar uma roupa transparente para se ver as partes íntimas e a ver o traseiro da mulher. Ela tem vergonha na sua cara. Ela tampa as suas vergonhas, tampa a sua nudez e cobre as suas vergonhas, que são as partes íntimas. Nudez é o corpo, templo de Deus. Aleluia. Então Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21 diz assim: as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia. Aleluia, porque a lascívia leva à impureza, leva ao adultério na mente. Aleluia. E diz assim, continuando mais para trás: a glória a Deus, aleluia, e coisas semelhantes a estas, no versículo 21, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, uma mulher, mas era pastor, era usada nos dons. Mas tanta gente se converteu. Mas era usado em cura, em milagre, libertação. Mas era pastor, era usado e não sei. Não interessa. Se eles não falarem segundo esta palavra é porque não há luz neles. Está lá em Isaías capítulo 8, versículo 20. Se não há luz, eles não têm Jesus, têm trevas. Se eles não falarem segundo esta palavra, não há luz neles. São falsos pastores. Sai das falsas igrejas. Sai das garras dos falsos profetas, dos falsos mestres. E vem para a igreja de santidade. Xarabacai, porque a santidade é no corpo, na alma e no espírito. Se é no corpo, as vestes estão incluídas. Cobrem, tampam o corpo. Aleluia.
Estou-te aqui a provar. Alabaixo, rabanai, saramanai. Oh, glória a Deus. Também, irmão, em primeira... Aleluia. 1 Pedro, glória a Deus, chuta semanaia. Então não entram no céu. Estou-te aqui a provar que são pecados. O uso de pintura, joias e maquiagem, não só, e roupas sensuais, são apenas usos e costumes, não. São pecados que nos podem levar para o inferno. A mim incluído se eu andar dessa forma. Glória a Deus. Aramaná, surianda lavaia. Quem crê diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Quem crê diga aleluia. Estou-te aqui aprovando, irmão. Por A mais B. Doa a quem doer. Retina os ouvidos a quem retinir. Não estou aí, não estou para agradar a filho de Satanás algum. Porque o filho de Deus vai ouvir a voz de Deus. Mas o filho do diabo, o bode, o crente rebelde não vai. É filho do diabo. Porque faz a vontade do seu pai, que é o diabo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4. Diz assim, falando das mulheres. Primeiro ela diz que devem ser sujeitas aos seus próprios maridos. Aleluia. No versículo 1, no versículo 3, o enfeite delas não seja o exterior. O exterior. Eu pergunto, pintura. Portanto, pintura em volta dos olhos, como Jezabel. Está lá em 2 Reis 9:20. 9:30, aliás. Pintura em volta dos olhos, como Jezabel. Aleluia. Raspagem de sobrancelhas. Rimel nas pestanas. Blush na cara. Aleluia. Batom nos lábios. Esmalte nas unhas. Unhas de gel. Agora até tem unhas artificiais de gel. Extensões nos cabelos. Cabelo pintado. Ripalabalai. Piercing no umbigo. Tatuagem nas costas. Ou na coxa. Isso são enfeites interiores ou exteriores. São virtudes morais que te embelezam. É o brilho do Espírito Santo ou é o brilho de pinturas e joias? Ou é o colorido... Porque o que enfeita a mulher de Deus não é o brilho, aleluia, das joias, nem o colorido das pinturas. Mas o que enfeita a mulher santa de Deus que quer ir para o céu é o brilho do Espírito Santo e o colorido da salvação. Então Deus me está dando esta palavra, tem que passar para a igreja. O enfeite deles não seja exterior. No frisado dos cabelos, aqui diz, por exemplo, se tu tens o cabelo, como diz o brasileiro, picheinho, se tu tens o cabelo, acho que é crespo, se tu tens o cabelo, por exemplo, uma mulher que seja africana, o cabelo dela é diferente. Ele cresce mais assim volumado. E é... Se tu tens o cabelo picheinho, ou seja, se tu tens o cabelo crespo, encrespado ou carapinha, para que é que tu vais alisar, fazer chapinha? Achas que isso agrada a Deus? É uma vaidade. Se Deus te deu crespo e viu Deus que isso era muito bom. É porque Deus assim quis. Mas tu alteras, tu estás a dizer Deus, tu erraste, tu falhaste, eu vou fazer melhor. Então tu vais te colocar no lugar de Deus, vais ser ingrato, ingrata, e isso aí é vaidade. Então não é para alisar, nem é para encaracolar. Quem tem liso, por exemplo, fazer trancinhas, não tem lógica. Está aqui. Está aqui a palavra revelada, meu irmão. Aleluia. O enfeite delas não seja o exterior. Então, pintura, joia, maquilhagem, piercing, tatuagem é enfeite exterior. Então não seja esse tipo de enfeite. No frisado, dá aqui exemplos depois. Não cita todos os enfeites, mas dá exemplos. Como o exemplo do frisado dos cabelos. Quem tem o cabelo liso vai frisar. E também o contrário. Quem tem o cabelo frisado natural, ou seja, encaracolado ou encrespado, vai alisar, vai fazer chapinha, vai aplainar o cabelo, vai andar no uso de joias de ouro. Mas também pode ser de prata, de diamante e até de pichibeque, de latão. No uso de joias. E na compostura dos vestidos. Ou seja, vestidos de luxo, dispendiosos, de lentejoulas, brilhantes. Aqueles vestidos com cauda a arrastar pelo chão. Aleluia. O que tem que chamar a atenção na tua vida é o Espírito Santo, é o brilho de Deus e não roupas com lantejoulas. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de espírito, manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Quer dizer que aquilo que enfeita a mulher de Deus é mansidão e a quietude, a paz e a mansidão. Duas virtudes, paz e mansidão. E são virtudes, aleluia, que realmente são preciosas. São mais preciosas do que joias. São mais bonitas do que pintura de cabelos, do que batom nos lábios, do que esmalte nas unhas. Então aqui há um contraste. Aquilo que Deus não quer, que é o enfeite exterior, e aquilo que Deus quer. Não seja uma coisa, mas seja outra. A Bíblia também diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que andam, que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não andes na carne, mas andes no Espírito. Se tu andares na carne, tu vais andar na lascívia, tu vais querer exibir a tua nudez e mostrar as tuas vergonhas. Aleluia. Se tu, aleluia, tens um corpo esbelto, umas pernas esbeltas, vais andar com uma saia acima do joelho, com uma mini saia. Aleluia. Estar com uma roupa colada, ou transparente, ou decotada. Então não seja o enfeite exterior, mas seja o interior. O incorruptível traz espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Amém? Então, isto aqui é apenas aleluia, glória a Deus. Quem crê, diga aleluia. Quem crê, diga amém.
Quem crê, diga glória a Deus. Aramanai. Quem crê, diga aleluia. Continuando aqui o estudo, aleluia. Quem crê, diga aleluia. Quem crê, diga glória a Deus. Xaramandorou, xareba, subicanterebastéria. Glória a Deus. Então não seja uma coisa, mas seja outra. Palabassuri canta labrastéria. Alabanto fora bacheri mandar súria canta labastéria. Eu estou sentindo a glória de Deus, aleluia. Glória a Deus, olha aí. Concluindo este estudo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Olha aí. Vou ler aqui para ti. Infelizmente, a maioria dos pastores, pregadores e doutores dentro das igrejas evangélicas apregoam em voz alta que o uso de pinturas, joias e maquiagem, bem como o uso de certas vestes, aleluia, mais ousadas e sensuais como a mini saia e o calçado alto, isso daí não é pecado, mas apenas usos e costumes. Eles alegam que quem prega sobre santidade corporal e sobre as vestes é legalista, santarrão, fanático, quadrado, extremista, ultrapassado, pois o mundo mudou e está ensinando doutrinas de homens. Mas Pedro, contrariamente ao que estes falsos mestres ensinam, nos mandou ser santo em toda a nossa maneira de viver, conforme aqui já falei. O que obviamente inclui todo o teu corpo, que é o templo santo de Deus, e até mesmo nas tuas vestes, e até mesmo as tuas vestes, ser santo até nas vestes. E sem a santificação até do corpo e das vestes, ninguém verá o Senhor, conforme Hebreus 12:14. Tais pregadores e mensageiros das trevas e doutores segundo as suas próprias concupiscências, aleluia, tais pregadores e mensageiros das trevas e doutores segundo as suas próprias concupiscências, eles não servem a Deus, mas ao seu próprio ventre. Mas ao seu próprio ventre. Glória a Deus, quantos podem dizer amém? Eles não servem a Deus, mas ao seu próprio ventre. Quantos podem dizer aleluia? Glória a Deus. Eles não servem a Deus, mas ao seu próprio ventre. Glória a Deus. Aramantoramanaya, surianda labaia, surianda znéria. Emeneis, e anda labaia. Glória a Deus, eles não servem a Deus, mas ao seu próprio ventre. Aleluia. E com suaves palavras e lisonjas, aleluia, enganam o coração dos inocentes. Aleluia. Aramanaya, suria canta lamanai. Emeneis, suria canta lamanaya. Oh, glória a Deus! Deus ele é tremendo. Deus ele é tremendo. Deus me está revelando aqui outra palavra que eu vou ter que ler para vocês. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer glória a Deus? Emanei, andrabai, emanei, andrabanácia. Ripalabalaba, suri, canta lamanai, suri, andasnéria. Oh, glória a Deus! Aleluia. Glória a Deus. Aramanás, suri, andraban, riondrogou. Alabás. Isto é tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Tais pregadores e mensageiros das trevas e doutores segundo as suas próprias concupiscências, segundo as suas próprias cobiças, eles não servem a Deus, mas ao seu próprio ventre. Têm vindo a distorcer a palavra de Deus e arrastar multidões para o inferno com as suas dissoluções, pois convertem a graça de Deus em libertinagem. Aqui várias passagens, glória a Deus, que Deus nos revela. 2 Pedro, aleluia, 2 Pedro, aleluia, fala destes filhos do diabo. Aleluia. 2 Pedro capítulo 2 diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, ou seja, falsos mestres, ensinadores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Eles dizem, Deus só quer o teu coração. Deus não quer só o coração, Deus quer o coração, mas Deus quer o corpo, alma e espírito, quer o interior e exterior, santidade interior e exterior. Aleluia. Heresias de perdição. Eles vão dizer que santidade corporal nas vestes e no corpo, isso daí são usos e costumes, ou é doutrinas de homens ou é legalismo. Cuidado com esses demónios em figura de gente que estão te ensinando isso. Mas é o meu pastor. Então, escolhe outra igreja, escolhe outro pastor ao qual te submetas, porque isso aí está fora da palavra de Deus. Aramanaya. Glória a Deus. Haverá falsos doutores e falsos profetas que introduzirão encobertamente, não é às claras. Eles não vão dizer eu sou o diabo, eu sou usado por Satanás, pelo espírito enganão. Eles vão dizer que são de Deus, que são doutores, teólogos, são usados nos 9 dons do Espírito Santo, são usados em milagres. Cuidado! Haverá entre vós falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós comércio, negócio com palavras fingidas, porque eles querem o teu dinheiro.
Eles não se contentam que tu ajudes a casa do Senhor, que tu mantenhas a casa do Senhor com os teus dízimos e ofertas. Mas vão dizer agora tu tens de dar o dízimo, para além do teu dízimo normal, vais ter que dar o dízimo da tua idade. Ou este mês vais dar o bízimo, e este mês vais dar o trízimo. E outro também que eu vi diz, tu que não tens dinheiro para ofertar, vai, pede dinheiro emprestado e vem aqui ofertar na casa de Deus. Vem aqui à minha igreja ofertar. Mas a pessoa vai fazer dívidas para ofertar. Cuidado com esses doutores, que eles querem dinheiro, eles não querem a tua alma salva. Eles falam em avareza, eles permitem que tu andes até sobre si seminu ou até nu, permitem que tu vivas amasiado, amigado, sem ser casado civil, em pecado de fornicação, permitem que tu vás a batismo dessa maneira, tomando sempre a própria condenação, não discernindo o corpo nem o sangue de Cristo, porque eles querem só o teu dinheiro, eles não querem que a tua alma esteja salva no dia do arrebatamento. Aleluia. Por avareza farão de vós comércio, ou negócio com palavras fingidas, sobre os quais já há largo tempo não será tardia a sua sentença e a sua perdição não dormita. Se eu continuasse aqui, tem muita coisa, mas olha aqui. Uma coisa interessante. Glória a Deus. Olha o que é que diz aqui. Rabanaia, recebendo o galardão de injustiça, pois tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Eles têm prazer em ver as coxas e as nádegas e os seios de uma mulher. Por isso é que eles querem que as jovens e que as mulheres andem de qualquer maneira. Andam seminuas, podem andar assim, porque eles querem cobiçar. Aleluia. Eles têm prazer nesses deleites cotidianos, são manchas e máculas, deleitando-se em seus enganos. Quando se banqueteiam convosco, tomam a Santa Ceia a olhar o traseiro da irmã, o peito da irmã. Porquê? Porque vem com um ganda decote, porque ele autorizou, diz que não era pecado, é uso e costume. Com o ministério, porque ele autorizou, diz que isso é uso e costume, não é pecado. Quem pregar o contrário é legalista. Então esse é um demónio. Esse homem é um homem usado pelo demónio. Aleluia. Tendo os teus olhos, olha aqui, tendo os teus olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando, ou seja, enganando as almas inconstantes, tendo o coração... Quem é enganado com estes falsos profetas? Aqueles que apenas querem ser cristãos só para receber bênçãos materiais. Bênçãos financeiras. Querem ser cristãos só para receber vitórias. Não querem ser cristãos para obedecer à doutrina e para ir para o céu. Não. O interesse deles é só no físico. Ter um bom emprego, ter um bom carro, ter bênçãos materiais. Então esses aí... Tem os olhos cheios de adultério, não cessam de pecar e enganam as almas inconstantes. Então as almas inconstantes é que se deixam ser enganados. Os cristãos carnais e mundanos que querem arranjar uma desculpa na Bíblia e no pastor e na placa da sua igreja e na doutrina da sua denominação para pecar. Na tua igreja, pastor Luís, não vou porque na tua igreja eu não posso louvar a Deus de mini saia, mas na outra posso. Na tua igreja, pastor Luís, eu não vou porque não posso colocar um batom, mas na outra posso. Na tua igreja, pastor, não é minha, esta é a igreja do Senhor Jesus. Se fosse minha, não queria nada, não quer nada meu, é tudo dele, porque dele, por ele, por ele, é tudo, sejam todas as coisas, é tudo de Jesus. Não é? Alguém vai dizer, não vou na tua igreja, pastor Luís, porque para me lembrar na tua igreja eu tenho que ser casada no civil, e eu vivo só junto, eu não sou casada pela lei dos homens, eu sou casada na tradição, no meu costume. E eu tenho que casar também pela lei dos homens, então por isso é que eu não vou na outra igreja. Então eles procuram, essas almas inconstantes vão para estas igrejas de sinagogas de Satanás, estes prostíbulos. Vão se prostituir com as Jezabéis. Aleluia, está aqui. Está aqui, meu irmão. Olha aí. Característica dos falsos profetas. Aqueles que te dizem que pintura, joias, maquilhagem e roupas curtas, justas, transparentes e decotadas, os piercings, tatuagens, não é? Os saltos altos são apenas usos e costumes. Ao pecado são apenas usos e costumes. Não é? Que eles dizem que isso aí não é pecado, é uso e costume. Isso aí não é doutrina. É dizer que não se pode usar essa roupa, não se deve, aliás, usar essa roupa, mas que isso aí é legalismo. Isso aí é uso e costumes. Isso é doutrinas de homens. Cuidado com esses falsos profetas que estão a distorcer a palavra. Isto é doutrina de Deus para todas as igrejas. Aleluia. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar. Enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Tem muito aqui, eu não quero, mas vou saltar aqui para o 18. Porque falando de coisas muito arrogantes de vaidades. Quais são as coisas muito arrogantes que eles falam? Eles dizem, não, mini saia não é pecado. Pintura, um pouquinho não faz mal. Pode pintar, se se pintar muito é que é. Aí já é pecado. Se meter uma tatuagem enorme a cobrir todas as costas é pecado. Mas se for pequenina, só uma cruzinha, só a cara de Jesus, isso aí já não é pecado. Se meter uma argola grande é pecado, mas se for um brinquinho pequenino isso não é pecado. Se meter o esmalte colorido é pecado, mas se meter o de brilho, só de brilhinho, isso aí já não é pecado, porque um pouquinho não faz mal. Então repara o que é que eles enganam. Enganam com as concupiscências da carne e com dissoluções. A palavra dissolução é com lascívia, sensualidade. Aqueles que se andavam afastando dos que andam em erro. Portanto, enganam aqueles que se andavam afastando dos que andam em erro. Aleluia, engano. Portanto, há pessoas que já se estavam afastando dos que estão errados.
estavam a sair do mundo para ir para Jesus, ou estavam a sair dos crentes mundanos, das igrejas mundanas, para ir para a igreja de santidade. Aleluia. Estes falsos profetas enganam novamente, prometendo-lhes liberdade. Tu lá na igreja do pastor Luís não podes, mas na minha podes. Prometem liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque quem alguém é vencido, o tal faz também seu servo. Quer dizer que eles são escravos. Esta palavra serve é escravo. Ele é escravo do pecado, é escravo da minissaia, é escravo do batom. Tem mulher que não consigo deixar de pôr batom, porque sinto que sou feia. Espera aí, então Deus fez alguma coisa imperfeita, Deus fez tudo bonito, tu és bonita. Não precisas de alterar aquilo que Deus te deu, não precisas de anular o que Deus fez para teres uma beleza artificial, trocando o natural de Deus pelo artificial. Trocando o muito bom pelo péssimo. Aleluia. Então, aleluia, diz assim, eles prometem liberdade, eles dizem, na igreja do pastor Luís, aleluia, eu não posso viver amasiado, amigado, ajuntado, em união de facto, num casamento só tribal do meu uso e costume, da minha tradição. Eu tenho que casar pela lei dos homens também. Aleluia. Então, aleluia, aleluia. Mas lá nessa igreja do pastor Luís não podes, mas na minha podes. É o que dizem os falsos profetas, eles prometem liberdade. Olha, tu lá não podes beber bebida alcoólica na igreja do pastor Luís, mas na minha podes. Então vem para a minha. Aleluia, porque um pouquinho não faz mal, mas a Bíblia diz que um pouco de fermento veda toda a massa, e o vinho é fermentado, então um pouco de vinho não veda todo o corpo, contamina todo o teu corpo, veda toda a massa, que é o corpo. Aleluia, prometem-nos liberdade. Eles dizem, não, ali certas roupas é pecado, aqui nenhuma roupa é pecado. Então a mulher, então vais para aquela igreja porque lá as irmãs podem andar de calça, de roupa de homem. Que é abominação aos olhos de Deus, é coisa que Deus odeia mesmo. Xarabarassúria, canta labrastéria. Shepanamassúria, canta lemenestéria. Aleluia. Aleluia, porque se as mulheres podem andar de calça, então eu também posso andar de saias. Será que posso? Não posso. Há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Não se cheira no homem roupa de mulher, nem na mulher roupa de homem. Então cuidado com essas falsas igrejas. Igrejas de Satanás. Aleluia, não é de Deus. Ai, xariberequeiria. O diabo já lá está metido. Ai, mas falam algumas coisas de Deus. Então analisa tudo e retém o bem. Mas se tu puderes ouvir outra igreja no teu bairro, na tua cidade de santidade, vai para uma igreja de santidade e sã doutrina. Não fiques nessa sinagoga de Satã. Aleluia, glória a Deus. Ramanagashaya. Então aqui está a palavra. Deus já me está a dar muita palavra. Glória a Deus. Em Judas também fala sobre estes falsos profetas. Glória a Deus, aleluia. Amados, versículo 3, Judas 1:3, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação que é comum, da salvação comum, tive necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios convertem em dissolução, ou seja, em lascívia, em sensualidade, a graça de nosso Deus e negam a Deus único e dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Convertem em lascívia. A igreja se torna um local de lascívia, de cobiça, de adultério. A graça de Deus. Uma igreja que tem a graça de Deus, os membros dessa igreja têm que andar decente dentro da igreja. E até fora. Para não ser hipócritas. Mas principalmente também dentro. Tem que ter reverência e respeito à casa de Deus. Então está aqui. Deus está revelando. A palavra dissolução vem do grego acelgeia. Lascívia, ou coisa idêntica. Tem outras palavras que também representam lascívia, sensualidade. No grego, xarabanai, olha aí. Filipenses 2, 18 e 19. Ramanai, shurikanta lamai. Glória a Deus. Filipenses 2, 18 e 19. Então Deus está falando, forte e feio. Aleluia. Glória a Deus. Forte e feio para os incrédulos. E para os rebeldes pecadores. A palavra é de juízo, é de vara, é de correção. Filipenses 2, 18 e 19. Aleluia. Perdão, Filipenses 3, 18 e 19. Aqui fazer uma correção. 3, 18 e 19. Diz assim, a palavra. Olha o que é que diz a palavra, meu irmão. Não sei o que diz. Isto é a palavra para esses falsos mestres. Aleluia. Diz assim. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles. Pois só pensam nas coisas terrenas, só pensam em adulterar, em se prostituir, em se fornicar, aleluia, em lascívia, em sensualidade, em vaidade, em batom, em blush, em rímel, em raspar sobrancelhas, meter um lapisinho, como se... Por amor de Deus, meu irmão, em pôr esmalte, unhas de gel, só pensam em coisas carnais, terrenas, diabólicas, aleluia. Xaramanai, o seu Deus é o seu ventre, a sua glória para a confusão deles, aleluia, o seu fim é a perdição, quer dizer, não vão ser salvos. Glória a Deus. Mateus capítulo 15, versículo 14. Aleluia, está aqui palavra de vara, meu irmão. Eu não ando a brincar em serviço, irmão. Aleluia, glória a Deus. Deus me impeliu para fazer um vídeo sobre a pintura, joias e maquiagem, não é? Sobre esta questão, se isto apenas são usos e costumes ou são pecados que nos podem levar para o inferno. Tem gente
Tem gente, ai, mas aquela é usada, é tão usada aquela mulher, aquela pastora, aquela profeta, aquela não sei o quê, é tão usada e ela usa esmalte, ela usa pintura, ela usa roupa sensual. O problema é dela, meu irmão. Se ela é usada por Deus, glória a Deus por isso, a glória é para Deus, não é para ela. Deus usa até gente desconcertada, mas se ela não conserta, não obedece à doutrina, ela não vai ser salva. Estás a perder o teu tempo nessa falsa igreja. Aleluia. Mateus capítulo 15, versículo 14, diz assim, Ramachai, deixai-os, são cegos como touros de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Ambos cairão na cova, então. Um cego, uma pastora está em pecado, acha que batom não é nada de especial, não é vaidade, não é sensualidade. Pintura em volta dos olhos, estilo Jezabel, não é nada demais. Esmalte nas unhas, cheio de pulseiras, cheio de argolas, cheio de piercing, não é nada demais. Então é uma cega, está guiando os cegos. Não pode, não sei guiar os cegos, vão os dois para o inferno. Amém? 2 Coríntios 11, que eu falei filhos do diabo sim também, porque é 8, João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e satisfazer os seus desejos, porque quando ele mente, quando ele fala mentira, fala daquilo que ele é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. E ele peca e é homicida desde o princípio. Então quem mente, quem diz que pintura, joia e maquilhagem não são pecados, mas são os costumes, esses tais são mentirosos. Então são filhos, vós tendes por pai ao diabo. O pai desses pastores, desses pregadores, desses teólogos, desses reverendos, desses psicólogos da Bíblia, filósofos da Bíblia, agora até já tem psicologia dentro da Bíblia. Filosofia, que é coisas que Deus não quer. Racharamanai. Glória a Deus. Então esses doutores da lei do inferno, esses são os fariseus atuais. Que estão ensinando doutrinas de homens, estão dizendo que pintura não é pecado, são os costumes. Então eles estão ensinando doutrinas de homens, eles estão enganando a Bíblia. A Bíblia diz que eu tenho que ser santo até no meu costume, ser santo em toda a vossa maneira de viver, disse Pedro. Então, essa maneira de viver, essa palavra, aliás, essas duas palavras, maneira de viver, essas três palavrinhas, aleluia, vem do grego anastrofe, eu tenho que ser santo até nos meus costumes, no meu costume, vem literalmente do meu costume, disse Vino, do seu dicionário é costume. E sem santificação, até do meu costume, até da minha roupa, ninguém verá o Senhor. Então eles estão-te enganando. Ou esses, aleluia, não pode haver duas verdades. Naquela igreja pregam a verdade e na outra também pregam. Mas numa igreja pregam que roupas indecentes, que isso não é pecado. Que isso é apenas um uso e costume, é cultura. Esse povo é a tradição dele. Eles usam porque eles gostam. Não é pecado. Que o uso de pintura e maquilhagem, isso não é pecado, não é vaidade. Mas na outra igreja prega que é pecado, que é vaidade. Não pode haver duas verdades. Não pode uma igreja estar certa, a outra está certa. Então vai para a igreja que está certa. Porque é pecado sim, estou provando aqui que é pecado. Aleluia, pela própria Bíblia. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 11, do 13 ao 15. O capeta vai cair por terra. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 11, do 13 ao 15. Banamanagai, Ramanagai, Shuricanta Lamana, Surianda Labai. Banamanasuri, canta Lamanagai, Ramanaban, Banamanasuri, canta Lamanai, Suriandas. Banamanasuri, canta Lamanai, olha aí. Versículo 13, porque tais apóstolos, mas são um apóstolo, é o apóstolo flantal, ele é usado nos milagres, aleluia, não interessa, ele pode ser apóstolo, pode ser usado nos milagres, mas ele nunca sofreu por amor de Cristo, ele prega o Evangelho light, então ele não é um verdadeiro apóstolo, porque ele não prega a santidade, não prega a sã doutrina, não prega o arrependimento, aleluia, glória a Deus, não prega o juízo vindouro, aleluia, glória a Deus, porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurantes, ou seja, esta palavra transfigurar, aleluia, glória a Deus. Shei banamassúria cantaramanai. Sharamanassúria cantalai. Alabando rabandai. Literalmente é disfarçando-se, disfarce. Quer dizer, ele parece que é santo, parece que é homem de Deus, é usado nos dons, é apóstolo. Mas ele é falso, esse homem é falso, é fraudulento, são obreiros fraudulentos, usam de fraude de engano, transfigurantes, ou seja, aleluia, transfigurar. Banamanassúria cantas, aleluia, estou sentindo a glória. Disfarçando-se, eles se disfarçam de bonzinhos de ovelha, são bodes, são chibos. Aleluia, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, ou seja, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz, não é? Muito depois que os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais será de acordo com as suas obras. Quer dizer, que o indivíduo que é usado nos dons, sabe-se lá de quem é que vem, se vem de Deus ou do diabo, tem espírito de discernimento a Deus. É usado em milagres, em sinais. Aleluia, mas esse indivíduo prega que pintura, joias e maquiagem não é pecado, mas são usos e costumes, é um falso profeta na terra. Então existe na autoridade do Espírito Santo, é um falso apóstolo. Aleluia, é um ministro de Satanás, ele é ungido pelo Satanás. Mas era ungido de Deus, podia ter sido ao início, mas já perdeu a unção, está igual a Saúl. O Espírito Santo já saiu, agora vem o demónio, está encapetado.
Agora é um filho do diabo, não é filho de Deus. Aleluia! E se morrer nessa condição vai para o inferno. O fim dos quais será de acordo com as tuas obras. Olha aí. Shemanai. Romanos capítulo... Deus me revelou Romanos, quando eu estava aqui falando esta palavra, Deus me deu a revelação de Romanos capítulo 16, do 17 ao 20. E olha aí. Isto é só vara hoje. Aleluia, aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. É também para mim, é para todos. Aleluia. Não é fácil, aleluia, mas Deus nos ajuda. Romanos capítulo 16, versículo 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis. O que é notar? Fazer notório, fazer notado. Marqueis. Olha, é este é um falso profeta. Os que promovem dissensões, ou seja, divisões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. O seu Deus é o seu ventre, como eu falei. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida por todos. Compraz-me, pois, em vós, e aleluia, quero que sejais sábios no bem, mas simples para o mal. E o mesmo Deus de paz em breve esmagará Satanás, aleluia, debaixo dos vossos pés. Aleluia, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. É bem claro aqui, aleluia. Eles são com suaves palavras e ilusões que eles enganam o coração dos simples, dos inocentes, daqueles que não conhecem a Bíblia. Eu conheço a Bíblia e tenho o Espírito Santo, meu. Duas coisas, conheço a Bíblia e tenho o Espírito Santo, então eu não vou deixar enganar. Eu não vou deixar enganar. Aleluia, rapachuricanta. Se fosse para aceitar a Jesus, quer dizer, quando eu andava no mundo, eu andava nas praias seminu. E se fosse para aceitar a Jesus e ir para dentro da igreja e ir para as praias novamente, continuar a andar seminu, em biquíni, aleluia, de calção e sem camisa, aleluia, de shortinho, arrabai de bermuda, de qualquer maneira, então eu continuava no mundo. Se fosse, aleluia, aleluia, eu já não gostava muito de dançar nem de discotecas, eu não gostava, e às vezes mas não detestava. Aleluia, quando era do mundo, mas aí ia mais porque estava na carne. Quando a gente está no mundo, vamos ver umas garotas, umas moças, era solteiro, bom rapaz. Não era bom rapaz, atenção, porque a gente estava com o capeta e não com Jesus. O que é que eu ia para a discoteca fazer? Não gostava de dançar, mas ia para lá, quase ó. Iam outras pessoas também, a gente quando era do mundo, ia ver as coisas da carne. Alabanda rabanai. Agora, se eu vou para uma discoteca e na discoteca as moças que vão lá e estão à procura de homem, estão à procura, não é, de pecar, de fornicar, não é, ter relação sexual, aleluia, elas não vão vestidas até aos pés, vão semi-nuas com vestes sensuais, mini saia, mini blusa, top, leg. Então, eu não saí da discoteca para ir para uma igreja e dentro da igreja as que se dizem servas de Deus, filhas de Deus, profetas de Deus, profetisas de Deus, apóstolas, pastoras de Deus, andam igual às prostitutas na discoteca. Xaramanaia. Então essa igreja não é de Deus, irmão. Sai dela, povo meu, para que não incorras nos teus pecados. Está lá em Apocalipse. Sai dela, sai dessa Babilónia. Babilónia não é teu lugar. Xaramanaia, suliandalabaia. Deus está dando a revelação da palavra, meu irmão. Eu tenho que passar o manto, o mistério, aleluia. Glória a Deus. Bem, há aqui uma palavra final que eu tenho que dar para os irmãos. É assim. Quando você nasceu, ou quando tu nascestes, quando tu eras um bebê, será que tu nascestes com batom nos lábios, esmalte nas unhas, blush nas bochechas, na face, aleluia, pintura em volta dos olhos que nem Jezabel, e sobrancelha raspada e um lapisinho? Será que tu nasceste com o teu cabelo tinta nos cabelos, com o teu cabelo pintado, piercing no umbigo, aleluia, orelhas já furadas e as argolas metidas nas orelhas? Tu nasceste com um piercing no umbigo e com uma tatuagem nas costas? Não, pois não. E quando Deus criou Adão e Eva, já como adultos, aleluia, e com a capacidade de se reproduzirem, é só ir a Gênesis e ler, não vou estar a ler agora, eles também não foram criados por Deus com nada disso, pois não. E depois de Deus haver criado Adão e Eva sem pinturas, sem joias e sem maquilhagem, o que é que ele disse acerca de os ter feito dessa forma? Ele disse assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia 6, Gênesis 1:31. Logo, era muito bom, sem as malditas pinturas, sem as joias, sem a maquiagem, e aleluia, e a Bíblia nos manda ser agradecidos por tudo, e gratos por tudo aquilo que Ele nos deu por sua criação. 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Então, se Deus me deu olhos castanhos, eu não vou meter lentes de contacto coloridas verdes. Se Deus me deu azuis, aleluia, se Deus me deu sobrancelhas com proteção para evitar que os raios nocivos do sol danifiquem a retina dos meus olhos, eu vou manter as minhas sobrancelhas. Eu não vou alterar nem raspar. Então um lapisinho. Se isto é a proteção que protege de líquidos nocivos que caem nos olhos, aleluia, como o suor, então para que é que eu tiro a minha proteção e meto a beleza de Satanás? Tiro a beleza muito boa e coloco uma beleza feia. Uma feiura do capeta. Ai, xarabanai, se eu tenho cabelo castanho, já tenho alguns cabelinhos brancos,
Aleluia, para que é que eu vou pintar? Eu vou enganar, vou pintar. Ai, mas pintar da mesma cor não é pecado. Quem te disse que pintar da mesma cor não é pecado? Para já nunca é a mesma cor. O natural é sempre diferente do artificial, nunca fica igual. O brilho artificial destrói o brilho. A pintura destrói o brilho natural dos cabelos, fica com brilho artificial. Se tu encobres as brancas, tu te envergonhas de Deus Pai, o ancião Dias do livro de Daniel, do Velho Testamento, e te envergonhas de Jesus no Novo Testamento, porque aparecem ambos com cabelos brancos. E se tu te envergonhar de Jesus, tu vais ser envergonhado lá no céu. Aleluia, qualquer se envergonhar de mim, das minhas palavras, também me envergonharei diante do meu Pai e dos seus santos anjos naquele dia. Cuidado. E Jesus disse, não podes tornar um só cabelo da tua cabeça branco ou preto. Está lá em Mateus 5,36. Então isto aqui tudo é doutrina, é palavra. Isto é palavra, meu. Deve ser obedecida. Por vezes, já tenho até disciplinado familiares meus. Não digo isto com alegria. Mas se Deus já me revelou a palavra, como é que eu vou engolir uma xaramai, não falar o que é pecado, seja para quem for? Aranjos do a quem doer. Ricandalabassúria cantalabastéria. Olha aí. Xeremeneguesuria cantalamai. Você deve dar graças pela cor do seu cabelo e não alterar a cor do seu cabelo, trocando uma cor perfeita, ou seja, muito boa, por outra que é má e imperfeita. Da mesma forma, colocar batom nos lábios, blush na cara, rímel nas pestanas e pintar-se em volta dos olhos que nem Jezabel o fez, é enganar-se a si mesmo e tentar enganar os outros vivendo numa mentira, uma beleza falsa e artificial. E todo o que pratica a mentira ficará de fora no dia do arrebatamento. João 8,44, vós tendes por pai ao diabo, porque ele é mentiroso, e quando fala mentira, fala daquilo que lhe é próprio. Aleluia. E Apocalipse 21,8, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicídios e aos que se prostituem, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Aleluia. Apocalipse 22,15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicídios, os idólatras e de qualquer que ama e cometa mentira. Uma pessoa que leia a sua Bíblia com toda a atenção não precisa sequer de ouvir um testemunho ou revelação sobre o arrebatamento, né? Porque muita gente critica os testemunhos de arrebatamento de espírito com revelação, especialmente quando a revelação fala sobre a santidade corporal. Eles criticam, não creem. Eu tenho que comprovar que os arrebatamentos de espírito são bíblicos. Inclusive, eu já fui arrebatado em espírito, não ao céu e ao inferno, mas fui arrebatado para ser transportado à minha igreja, onde eu congregava há uns anos atrás, e Deus me revelaram os pecados do templo. Ou seja, Deus me, as abominações que havia nesse templo. Aleluia. Deus me revelou os pecados. Aleluia. Então Deus arrebata quando Ele quer, à hora que quer, mostra o que Ele quer. Isso é bíblico, mas eu não estou aqui para defender arrebatamento de espírito. Mesmo que tu nunca tenhas assistido a nenhum arrebatamento de espírito, ou que tu não queres crer nos arrebatamentos, crer na palavra. E a palavra nos diz que pintura, joias e maquiagem, piercings e tatuagem, aleluia, são pecados. São efeitos exteriores e logo pecados de vaidade e de lascívia. Xeremandorai, roupas sensuais e o calçado alto, para distorcer, para ficares com uma sensualidade exagerada, o peito que te esquipa à frente e o traseiro ficar mais levantado. Isso aí é lascívia. Isso aí é a destruição do teu corpo, porque provoca problemas nos ossos do teu pé. Problemas na coluna, estás a destruir o teu corpo. É vários pecados aí. Isso é pecado, isso não é uso e costumes. Nada disso é uso. Roupas curtas, justas, transparentes e decotadas, lascadas, cavadas, imorais e sensuais. Isso aí é pecado de lascívia. E de vaidade, isso aí não são usos e costumes. Neutros. Aleluia, mas são pecados que nos podem levar ao inferno. É isso que eu... Cuidado aí, então. Mesmo que tu nunca tenhas ouvido nenhum testemunho, aleluia, tu vais saber que as pinturas, joia, porque a palavra de Deus, vais saber pela palavra de Deus, aleluia, que as pinturas, joias e maquiagem são coisas que uma mulher não deve usar e que tais vaidades e sensualidades levarão todas essas mulheres para o inferno. Aleluia, aquelas que sabem que isso é pecado. Não é uma pessoa que hoje aceitou Jesus, é prostituta, anda com roupa de prostituta, anda de minissaia, anda com uma roupa sensual, anda toda pintada, toda... Ela aceitou, se arrependeu dos pecados. Se Jesus viesse, que Jesus não vem já, ainda há algo que tem que acontecer primeiro, mas se Jesus viesse, logo imediatamente ela era arrebatada, porque ela se arrependeu dos pecados. Mas uma pessoa que já conhece, uma cristã que já anda há 10, 20, 30 anos na igreja, aleluia, aleluia, há muitos anos atrás até ouviu que isso era pecado, e ela creu nessa doutrina e obedeceu, e agora, com o passar dos anos, saiu do Brasil, por exemplo, veio para Portugal, para o meu país. A Europa é diferente, aqui a Europa é diferente. Isso aí é coisa do passado, porque os tempos mudaram e temos que nos aculturar, temos que nos adaptar às culturas das nações. Mas porque o Senhor não muda, por isso vós os filhos de Jacó não sois consumidos. Deus não muda, a sua palavra também não. Se é santidade no Brasil, é santidade em Portugal. Aleluia. Se no Brasil, que é um país, aleluia, tem muito mais tendência às mulheres andarem descascadas, desculpa lá a palavra, por causa do clima, do calor e por causa da cultura diabólica que tem do carnaval, do samba e da carnalidade da fornicação. Se lá há mulheres que se conseguem santificar muito mais aqui em Portugal, que a cultura é um pouco mais conservadora, não tanto, mas um pouco mais.
Não é desculpa, é a mesma palavra para lá e para cá. Xarabarassúria, santifica o teu corpo, santifica a tua alma, o teu espírito, santifica os teus pensamentos, os teus desejos, os teus sentimentos e santifica as tuas vestes, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Olha aí. Ribanai, shurikandalamai. Aleluia. Então as mulheres que sabem que isso é pecado, já lhes foi pregado que é pecado, elas viram realmente que é o que diz a palavra de Deus e elas insistem em usar, essas é que vão ser condenadas. Aleluia, porque elas já não estão mais inocentes. Aleluia. Quanto ao uso de calças, eu não vou estar aqui com muito detalhe, que eu já falei, amém? Está bem claro que Deus não quer que ninguém use calças. Aleluia. Ninguém de mulheres. Aleluia. Porque as calças foram feitas para uso exclusivo masculino. E quando a primeira mulher colocou uma calça, isso foi logo um escândalo. E ela colocou a calça e aquilo simbolizava, aquilo era um símbolo do movimento feminista. Eu agora já não tenho mais de ser submisso ao meu marido. Agora faço o que eu quero e sou independente do meu marido. Rebelião, que é como... Isso foi motivado pelo espírito da rebelião, que é a feitiçaria. E os feiticeiros não entraram no reino de Deus. Aleluia. Arabashuri cantalamanai. Glória a Deus. Aramanassuri cantarai. Deus não quer que o homem use saias ou vestidos. E tampouco quer que a mulher use calças, fato ou gravata. Isso é bem claro. Amém? Não se achará no homem, não haverá atrás do homem na mulher, nem vestirá o homem a roupa de mulher, pois qualquer que faz isto, abominação é o Senhor teu Deus, e os abomináveis ficarão de fora do reino de Deus. Apocalipse 21, 8 e 27. Tu que me estás vendo, deixa de ver testemunhos de gente desconcertada, aleluia, visões e sonhos de gente que não quer obedecer à palavra, não se congrega em lado nenhum. Não se congrega, porque não quis obedecer à doutrina, saiu de uma igreja de santidade e agora está a fazer vídeos todos os dias. Entra na palavra de Deus, minha irmã e meu irmão. Eu te digo, Alabashuri cantalabanai, suriacaia, Ramanai, usar roupas escandalosas e sensuais que por norma são curtas, justas, transparentes e decutadas, calça na mulher, pinturas e cortes de cabelo da mulher, o uso de joias, pinturas faciais, corporais e maquiagem e o salto alto, tudo isso são pecados de lascívia, sensualidade e de ingratidão pela beleza natural muito boa que Deus nos deu por criação. Pecado de soberba e destruição do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, que é o templo de Deus, e não apenas usos e costumes. Como diz um tal, aleluia, um tal psicólogo, que também tem um canal de televisão no Brasil, não é? Diz, isso aí são usos e costumes, não tem nada a ver com doutrina. Até estou a usar a voz dele, vocês já vão saber quem é. Que o Senhor o repreende, o demónio que está na vida dele, que ele seja liberto, que é uma alma. Mas ele está enganando o povo. Usos e costumes, ele está a dizer que isso aí não são apenas usos e costumes neutros, há salvação. Nem doutrinas de homens. Nem eu dizer que não usar certas roupas e os enfeites exteriores, as pinturas, maquiagem e joia, isso aí não é doutrinas de homens, mas sim a sã doutrina da palavra de Deus, que muitos atualmente já não suportam mais ouvir falar. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 4, do 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, pregues a palavra, insta, ou seja, insista a tempo e fora de tempo, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde, conforme Ezequiel, Arabashuri cantares 7, aleluia, aleluia, redarguas, aleluia, ou seja, questiones duas vezes, repreendas, exortes com toda a longanimidade, com toda a paciência e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão, o povo já não suporta mais ouvir essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, vão se rodear à sua volta de doutores conforme as suas próprias cobiças, concupiscências. Ou seja, sai de uma igreja de doutrina e vai para uma igreja mundana. Sai de uma igreja onde não se pode pintar, não se pode maquiar, não se pode usar joia e vai para uma igreja que pode fazer isso tudo e muito mais. Aleluia, porque um abismo leva a outro abismo. Usa roupa sensual numa igreja santa, não usa, mas numa igreja bagunçada já usa. Então vai levar ao adultério. Vai haver um jovem homem, vai olhar para as tuas pernas, vai-te cobiçar e aleluia. E daqui a pouco já tem adultério. Tu estás servindo de escândalo e tropeço. Aleluia. Te converte, aleluia, e banaia. Portanto, estes crentes mundanos vão ter comichão nos ouvidos, não vão suportar mais a sã doutrina e vão amontoar-se à sua volta, vão se rodear de doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, estes falsos mestres também andam no pecado, também estão no adultério, também estão na lascívia, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que é fábula? Que pintura, joia e maquilhagem e roupas indecentes, roupas curtas, justas, transparentes e decotadas, isso aí são apenas usos e costumes, isso não é doutrina, são usos e costumes e isso aí não leva ninguém para o inferno. Então isso aí são as fábulas que te contam. Mas é a doutrina da santidade corporal, não usar efeitos exteriores como pintura, joia e maquilhagem e não usar vestes sensuais. Isso aí é doutrina. Aleluia, glória a Deus. Estou sentindo a glória. Aleluia. Mas tu, ser sóbrio e tudo, sofres aflições, faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. Amém? Eu sou homem de Deus e dou a cara contra os falsos profetas, e quem te falou que roupas mundanas e que enfeites exteriores ao nosso corpo
natural, como as pinturas, joias e maquilhagem, são apenas doutrinas de homens, ou são doutrinas de homens, eu desafio a tais falsos profetas a provarem o que falam. Senão o juízo de Deus descerá sobre a cabeça deles, pois já não estarão mais inocentes. E estão levando o rebanho de Cristo à apostasia e a que não haja mais a diferença entre o ímpio e o cristão. Fica o alerta, amém? Tu que já aceitaste Jesus Cristo, aleluia, mas que estás desviado, estás numa igreja mundana a praticar o pecado, tu que ainda andas com pinturas, joias, maquiagem, tu que ainda andas com roupas sensuais, com salto alto, raspando a tua sobrancelha, pintando o teu cabelo, o Senhor te convoca ao arrependimento hoje. O Senhor te ama. E tu que ainda não aceitaste Jesus, aleluia, Ramanai, Jesus te ama, morreu na cruz para te salvar, aleluia. Não te preocupes, porque Jesus vai te transformar, aleluia. O Espírito Santo, Ele é da santificação. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem ainda não aceitou Jesus, aceita agora. Quem já aceitou, firma na rocha. Quem está desviado, reconcilia agora, amém? Eu agradeço esta oportunidade em nome de Jesus, que Deus